luz que brilha em você pode iluminar o céu. Energia interna elevando, vai além do que se vê. Você não é seus pensamentos, é muito mais do que imaginar. Sinta a força que te guia, iluminar teus movimentos. Energia interna sempre a elevar, Força no peito pronta pra voar. você é maior do que pode sonhar. Sinta a vibração começar. Olha pra dentro e enxerga A verdade que precisa. O universo em harmonia te espera numa entrega. Energia interna sempre a elevar, força no peito pronta pra voar. você é maior do que pode sonhar. Sinta a vibração começar. Olha pra dentro e enxerga a verdade que precisa. O universo em harmonia te espera numa entrega. Energia interna sempre a elevar, Força no peito pronta pra voar. pronta pra voar. Você é maior do que pode sonhar. Sinta a vibração começar. Com as estrelas a brilhar. A cada passo é uma nova dança. O mundo ao teu redor é só uma bela lembrança. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no podcast Saúde Energética, com mais saúde física, mental, emocional e espiritual no seu dia a dia. Meu nome é Rafa Macedo, eu estou aqui com Pércio Toledo. Tudo bom, Rafa? Tudo leve e divertido. Hoje um assunto muito expansivo, falando sobre o despertar, né? O caminho de volta para casa, para sua essência, muitas coisas que deixa para trás na infância e hoje podemos resgatar, né? Trazendo essa leveza do seu ser, né? Como a gente fala, fazendo da sua vida leve e divertido. E eu já sei que é um gancho pra mim de novo, porque ó, eu tô meio que nesse limiar do despertar aí, e eu tô só recebendo os convidados e chamando cada vez mais, né, pra esse meu despertar. Vamos lá, vamos ver como que vai ser a minha evolução, né? Então, para esse bate-papo, a gente recebe aqui com muita honra, muita gratidão, o Ale Eging. Seja bem-vindo. Boa tarde, Grande muito Ale. obrigado. Agradeço demais o convite, estou muito feliz de estar aqui hoje. E quanta honra, quanta gratidão aí. Muito, já amigos, né? Figuraça, show de bola. Não é, nos conectamos aí em diversos eventos da espiritualidade e aí veio esse convite, né, para transbordar aqui, trazendo mais saúde energética. Já deixo inclusive o convite para você se inscrever no canal, deixar o joinha, vamos compartilhar, né? Transbordar saúde para sua vida, na sua família, no planeta Terra, não é? E como vocês sabem, a gente começa o nosso bate-papo fazendo a pergunta: o que é saúde para você, Ale? Que legal, fiquei pensando nisso, como é que eu poderia definir essa questão. Eu venho de diferentes estudos e ensinamentos. Hoje eu vejo de uma maneira bastante, eu acredito que holística e integral. Então, para mim, saúde é algo que envolve para além do meu corpo físico, né? Meu corpo energético, astral, mental. E não só isso, né? Seria um equilíbrio também no local onde eu moro, na minha profissão, até meu carro, as pessoas que eu me relaciono. Então eu acredito que a saúde é algo que a gente tem que ter esse cuidado, esse olhar e a busca dessa harmonia, desse equilíbrio nas diferentes esferas que a gente tem contato diário. Eu acredito que a saúde é mais ou menos nessa linha, assim, do ser integral, né?
Lindíssima resposta aqui, coisa grandiosa, não só né, do integral em si, né, físico, mental, mas no ambiente também, direto e com o reto, é planeta isso. Terra, não é? Com o universo, com Exatamente. todo. A gente é parte de tudo, né? Não adianta a gente só ficar falando Deus tá em você e você não perceber isso Você da boca pra realmente. fora, não resolve, né? E não ter essa integração, entende? E assim, até essa preocupação também. Porque se eu ficar no limite de só a minha saúde, eu vou na academia, eu me alimento bem, e meu vizinho, meu cachorro, meu trabalho, meus funcionários, meus parceiros, tá todo mundo Até em então você tá só no desequilíbrio. racional também, né? E se tá todo mundo em desequilíbrio, a sua saúde integral, ela não tá em equilíbrio, entende? Ela tá em desarmonia. Você que talvez ainda não tenha percebido, né, que ela está em desequilíbrio. Né? Mas eu penso dessa forma hoje em dia. Nossa, fenomenal, fenomenal. É muito isso mesmo. Já começou com um boom de consciência, né? É o mind blowing do Pérsia, aí já tá, ó, emojizinho explodindo. Que coisa linda. E falando sobre saúde, já deixo aqui o convite da Levem Saúde. Conheça a Levem Saúde, onde a medicina de ponta e alta tecnologia estão ao alcance de todos. Na Levem Saúde, focamos em relações, recuperações, saúde e qualidade de vida. Oferecemos diversos exames especializados, como colonoscopia e endoscopia, garantindo um atendimento moderno, de qualidade e acessível. Estamos sempre prontos para atender suas necessidades, desejos e preferências particulares. Entre em contato pelo WhatsApp 11 9 6407 4420. Mais saúde na sua vida, não é? E quanta consciência maravilhosa aqui com a Lê trazendo. Parabéns, parabéns. Coisa linda nesse olhar do todo, né? Não só da boca para fora, mas sentir essa conexão. Não só a teoria, né? Tem a prática da coisa, né? E esse despertar, essa percepção, você percebe assim uma diferença brutal, uma diferença muito grande quando você começou a aplicar isso na sua vida? Eu acredito que eu acho que faz muito pouco tempo que eu consigo agir da maneira como eu penso e como eu falo. Não em tudo, claro, porque eu acho que isso demanda um desenvolvimento ainda mais amplo. Mas, por exemplo, eu sempre estudei muito todas as coisas. Minha avó era bibliotecária e foi ela que me iniciou em todos esses conceitos das terapias e o mundo esotérico. Então, eu sempre gostei muito de estudar e ler os livros e tal. Então, a teoria, eu sempre tive muita. Eu consigo tratar de diversos assuntos porque os temas são bem variados. Mas viver na prática é em alguns momentos que você vai se colocando à prova, né? Meu primeiro grande despertar adulto, que é o que eu considero que é o despertar, porque eu acho que assim, a gente tem diversas fases de despertar, então eu vou falar um pouquinho antes disso. Talvez você não perceba, né? Mas você tem várias, né, que você estava explicando. Exatamente. Né? A primeira, eu acho que assim, isso é fundamental para todos, é quando a gente percebe que a vida não se encerra aqui, que existe uma outra vida além desta vida. Quando a gente tem essa comprovação, né? Exatamente. Porque eu tive essa também. Exatamente. Então, quando você realmente comprova essa questão, você percebe, seja porque você fez uma viagem astral, ou você teve uma experiência de quase morte, ou sei lá, qualquer vislumbre. Mas quando você tem isso, eu já acredito que é o início de um grande despertar. Então, todo mundo que está nesse momento, eu já considero que esse é muito importante esse despertar inicial para perceber, porque a gente sai dessa materialidade, a gente sai da fisicalidade, da racionalidade e começa a perceber um mundo de uma outra forma. Que criança, a gente já faz isso naturalmente. Mais simples para a criança também, ela não entende, né? Ela não fica no racional, né? E ela está vivendo no presente. Exato. Ela está no presente, então ela está vivenciando. Ela vê um bichinho, ela para ver o bichinho. Hoje a gente para ver o bichinho? Não, capaz até que a gente nem vê o bichinho. A gente nem vê o bichinho. Ou não vê, ou mate, ou qualquer coisa. Exato. Sabe? Assim, então viver um momento presente, né? E aí eu percebi realmente, assim, então toda essa parte energética, espiritual, né, depois eu conto um pouquinho, mas é desde muito novo. Mas assim, um grande, que eu posso falar que é uma virada de chave na vida, tem o antes e o depois, foi uma experiência que eu tive com uma planta de poder que chama argireia nervosa. Então lá eu tinha 20 anos, faculdade, fui uma vez pra praia com minha primeira namorada, e aí um amigo que mexia com um monte de plantas de poder me deu um monte de sementinha, falou assim, ó, raspa isso aí, come, que vai te dar um barato e você vai ver qual que é. Eu falei, ok, tá bom, vou pra praia, seguro. Vai dar loucura, tá? Sei lá, vamos lá ver qual que é, né? Não sei, né?
Nessa época eu já fumava maconha e tal, mas eu falei assim, tá bom, não sei qual que é. Nunca tinha tido nenhuma experiência desse tipo, a não ser álcool, mas álcool não proporciona a mesma coisa, é outra coisa. E aí eu fiz todo o ritual e tal, e tomei essa semente. Quando eu tomei essa semente, primeiro que demorou horas para eu entender onde eu estava. Porque a sensação era muito fluida. Eu estava em contato muito com a natureza, eu via as coisas mais amplas, mais brilhantes, o som mais alto, mas eu ainda não compreendia direito. Do nada, que nunca é do nada, aparece um amigo meu das ciências sociais, que eu nem sabia que estaria lá na mesma praia, vem para conversar comigo, e aí eu falei para ele, ele falou, pô, você tomou a semente, né? Eu falei, cara, eu tomei, mas acho que não bateu, né? Você aí nem ele falou assim percebeu para mim, nada, tipo, né? ele foi meu xamã naquele dia, ele só pôs a mão no meu ombro e falou assim, bateu, você que não percebeu. Isso mudou tudo em mim. Assim, eu realmente caí em mim. E aí, o que foi? Você ficou tendo fantasias? Não foi nada disso. Eu consegui acessar uma camada muito profunda minha. Na época, eu até dizia que era meu eu superior. Hoje em dia, eu tenho dúvida se foi um inconsciente muito profundo. Se é meu eu superior, ou se as duas coisas não são a mesma coisa, né? Que eu acredito mais que são a mesma coisa. E aí, eu me permiti. Então, no início, eu achei, foi tão forte que eu achei que eu tinha morrido. Só que essa primeira namorada, ela não tinha tomado. Aí ela falava assim, ué, mas se você morreu e eu não tomei, como é que você tá aqui? Aí a primeira percepção pra dar aquele ajuste, pra dar aquele ajuste. Aí eu falei, não, é uma experiência, eu tô tendo tudo aquilo que eu li, eu tô finalmente vivenciando. Então eu já tinha lido Yogananda, um monte de coisa, lógico, não comparando o desenvolvimento do Yogananda, nem a percepção de uma meditação te leva, mas assim, eu tô falando de sair de si, né, e com consciência, não na loucureira, um negócio bem e na sua importante, experiência também, e na minha claro. experiência, claro. E aí eu comecei a perceber, e teve essa voz que começou a conversar comigo e me explicar, olha, você tá aqui, é como se você tivesse programado na sua vida essa experiência, esse é o seu, falou assim, esse é o seu despertar, você estava seguindo num caminho que talvez não fosse muito positivo para você, então vem aqui para tipo um ajuste de rota. E assim, tive diversas percepções, mas assim, tudo que eu tinha estudado, de alguma maneira, sei lá, eu comecei a estudar essas coisas, eu tinha uns 12 anos de idade. Ou seja, o que eu já estava estudando uns 8, 9 anos de alguma forma, eu pude vivenciar. E aí eu percebi todos os meus atos mais falhos. Assim, na ayahuasca você tem essas experiências equivalentes. Eu comecei com essa planta, depois eu até fui para ayahuasca. Mas assim, eu comecei a perceber esses atos mais falhos, até de moral, de caráter, de coisas que às vezes eu já estava cometendo e que não fazia sentido para o que eu acreditava. Então por isso que eu chamo de esse grande despertar e esse divisor de águas, porque para mim foi. E muitos amigos passaram por isso. Eu vejo a diferença de quem teve uma base da teoria e de uma família que te explicou desde o princípio sobre a espiritualidade e as diferentes maneiras de poder vivenciar o mundo, e outros que não, porque vários amigos, eles acham que é simplesmente uma loucura e ficar dando risada e vive entrar aquela vibe aquela vibe, acabou. uma piração total, geral daquele momento e acabou. Não conseguia perceber a sutileza. Então, por exemplo, eu estava sentado no chão e aí tinha aquelas formigas saúvas, estava bem no dia, que era lua cheia, na praia, maravilhoso e tal. Elas formavam um arco circular no meu entorno, onde eu sentia que estava meu campo. Elas não passavam do campo, andando na areia, em volta de mim, e ficaram rodando em volta de mim. Então isso, ao mesmo tempo que eu falava, nossa, tô muito doido, né? Porque eu tô aqui pirando com a formiga, não sei. Mas eu comecei a entender, eu falei, pô, acho que ela tá sentindo o meu campo. Porque eu também tô sentindo o meu campo até aqui, sabe? Então eu ia na árvore e assim, não era abraçava a árvore, apesar de eu adorar abraçar a árvore, mas assim, eu tocava na árvore e ela virava um monte de olho. E eu conseguia olhar por cada um desses olhos da árvore. E entender o que é ser uma árvore. De parece que estática, mas não tá estático. O tanto de vida, o que ela tá passando. Então, sabe assim, essa integração que a gente fala o tempo todo, né? Então, somos deuses, e aí essa integração com o todo, eu percebi nesse primeiro. Então, eu falo que esse foi realmente um grande despertar, porque tem minha vida antes disso, e como eu era antes disso, e minha vida depois. É bem claro para mim. Assim, eu comecei a me permitir a ter... Foi depois disso que eu conheci o Santo Daime, a ayahuasca. Foi depois disso que eu fui fazer terapia prânica. Eu já tenho 20 anos de formado como terapeuta prânico,
né? Então que eu também conheci o reiki, eu não conhecia. Tudo eu tinha lido de alguma maneira. Minha avó Você tinha uma certa teoria, mas ainda não tinha as práticas. minha avó né? tinha me levado para algum tratamento, então eu tinha tido alguma experiência ou outra, mas de você ser tratado, não de você ser a pessoa que tá lá fazendo algo ou que tá se permitindo, né? Trilhando o caminho por Trilhando o você. caminho, né? Isso para mim foi realmente um despertar, é o que eu chamo do grande despertar. Isso é mais ou menos anos 2000, 2001, acho que foi, se eu não estou muito enganado, ou seja, Sim. já tem um tempo. E é interessante porque nessa época tinha muitas coisas que eu não compreendia. Mesmo tendo a teoria já lida, eu não tinha compreensão, minha mente não conseguia significar aquilo de uma maneira inteligível para mim. E essa consciência, essa voz falava para mim, não, daqui uns 20 anos você vai ter o que é necessário para compreender. E faz uns 2, 3 anos que eu comecei a rememorar essa experiência e eu comecei a lembrar situações que eu comecei a ter uma nova maneira de explicar e de entender aquilo, sabe? E acessar também a mesma coisa, só que através de meditação, de respiração, outras coisas sem a necessidade talvez de uma planta. Não que eu seja contra ou a favor, eu acho que cada um tem um momento da própria experiência, do despertar. E é o que eu falei para mim mesmo na época. Eu tinha programado isso para mim. Então, assim, toda a minha experiência de vida atual, ela demonstra o quão próximo eu sou às plantas, ao xamanismo, a essa questão, né, mais antiga que a gente coloca. Então, assim, para mim, realmente faria muito mais sentido que eu tivesse um despertar nesse nível. Até então eu achava que não era possível, porque eu só tinha lido Yogananda e essas coisas, eu falava, caraca. E você precisava dessa vivência também, da sua vida, né, desses 20 anos também. Exatamente. Se viesse alguma coisa naquela época, talvez você fugisse ou não quisesse mais saber. E ó, é interessante você falar de fugir, porque depois que você tem isso, você entende o tamanho disso. Que é algo, pra mim, foi... Tanto que eu cheguei na minha casa e falei pra minha família que eu tinha tomado uma planta, tinha ficado doidão e não era doidão, e que o negócio tinha mudado minha vida. A ponto de todo mundo realmente entender, acreditar, respeitar. Que não é fácil você falar isso também pra não família, é nem um né? pouco. Imagina, ai, moleque tá ficando drogado, se perdeu no mundo, ai meu Deus do céu. Apesar que minha família não é muito assim, mas vamos dizer que não é algo a ponto dos meus tios quererem experimentar e ter experiência. Querer ter esse despertar ou a experiência de alguma forma, de tão realmente verdadeiro e vivo. Então hoje às vezes as pessoas estão aí tendo experiências e elas vivem, né, num núcleo familiar ainda complexo, difícil, né, não consegue explicar, mas tem muita gente já que passou pelo mesmo, que pode, sabe, dar uma base, um suporte, ter uma troca. É só pra falar assim, você não tá doido, sabe? Tudo bem, você pode estar doido, mas não é o caso. E às vezes você não vem está dos pais, sozinho, né? Porque às vezes os pais não conseguem nem ajudar. Mas procurar alguém que hoje em dia tem em todas as áreas vai ter como isso ajudar, é muito né? bom. A pandemia trouxe essa possibilidade de muitas pessoas O perceberem. online ajuda bastante também, né? Sim. Online, né? Se acessa muita gente, seja onde for, né? Do mundo todo, né? Do Não mundo precisa todo. mais. E a própria consciência de desmistificar também, né? E fazer o uso de uma planta medicinal é só para doido ou é só para Só pra quem quer se drogar, pros doidão. só para quem abraça a árvore e se rotula como o extremo de uma se separando da sociedade. Não, são pessoas que estão ali no meio corporativo, que estão buscando se conhecer, se perceber. Seus Então, momentos, né? Exato, então se desmistificar todo esse movimento também acho que é primordial. E a gente tem uma possibilidade hoje com os indígenas tão próximos, Então. precisando dessa troca, né? É claro, de vez em quando eu faço ainda, também faço uns rituais com ayahuasca, muito poucas vezes, de uma maneira bem específica, mas nós temos tantos mestres, tantos xamãs que vivem na floresta, que foram treinados por décadas, estão aqui precisando trabalhar, querendo trabalhar, né? E estão aqui, estão em Peruíbe, estão em São Paulo, estão ou vêm do Acre, seja de onde for. Então, assim, às vezes quem tem essa vontade percebe que é um momento que é uma escolha muito pessoal, né? E lógico, dentro das limitações, vê que não tem nada que possa impactar, eu aconselho a vivenciar de alguma maneira, sabe? Lógico. Aquilo que eu falo também, busca, você não pode falar se é ruim ou bom se você não experimentar também, né? Ou conhecer, né? Tem pessoas muito sérias, trabalham. Sim, tem coisa ruim, mas não adianta a gente ficar focando nas coisas ruins. Mas em todos os lugares, Todos né? os Em lugares. todos
A gente tem que olhar quem realmente foi treinado e dedica uma vida a isso. E tem tantas indígenas, com tantas etnias, né? Uma diversidade gigantesca de pessoas que trabalham de tantas formas. Então, assim, essa é uma experiência que, para mim, eu posso falar da minha experiência, mudou completamente a minha vida, totalmente. Eu estava indo por um caminho que eu não sei nem se eu estaria mais aqui hoje. Nossos amigos, a gente brinca muito falando que, assim, a gente é passado dos 30, já foi um milagre, 40 é inexplicável. Já estamos aqui Porque, assim... Né? Então, voltando um pouco à infância, essas coisas, né? Eu sempre fui o demônio encarnado, o capeta mesmo. Assim. E hoje, olhando pra você até é mais calmo, tranquilo e tudo mais, você falando, né? Que você era super turbinado. Não, eu também era muito mais turbinado também. A gente vai acalmando conforme a gente vai... E nem foi uma calma que foi imposta, foi uma calma que ela veio através das automática, né? Da experiências da vida, e do conhecimento mesmo, que remédio, esses troços nem me afeta muito, eu não tenho, ou eu fico muito pior, entendeu? Ou não faz efeito nenhum. Então não é esse o caso, é dessa... E o quanto que é possível você mudar, né? O quanto que é se você estiver disposto. Claro. É que tudo parte da gente, né? Tudo parte da autorresponsabilidade. gente. Lógico, escutei anos as pessoas falarem o que elas achavam que era certo ou errado em relação ao meu respeito. Coisas eu concordava, outras não. Mas ainda demorou anos para eu perceber certas coisas também. E para eu conseguir fazer aquela modificação que eu também achava necessária. Né? Então é um caminho longo. Não é à toa que a gente olha para uma pessoa de 50, 60, 70 anos e fala, nossa, como ele fala, olha o conhecimento. Olha, sei lá, para um Hélio Couto, olha para um Marcelo Cotrim da vida, olha para esses caras que são referência. Fala assim, nossa, mas como? Pô, como? O cara tá trilhando esse caminho. O cara não nasceu, o cara não nasceu com esse conhecimento. É com muito trabalho, é muita dedicação. Muita vivência. É muito estudo, vivência, experiência, troca, muita humildade, sabe? Perceber, pedido de ajuda. Sabe, é muito importante isso, assim. Faz parte do que a gente estava tratando no início, da questão da saúde integral. Você vê que uma pessoa tem um conhecimento, ela está disposta a compartilhar, cara, aproveita. Sabe, não importa se ela tá bombando vive no TikTok o momento, ou não, né? Vê lá o que é a história da vida da pessoa. Vai pelo histórico de vida realmente dela, vê o que ela já faz, há quanto tempo ela faz, o que ela tá... Né, como é que ela vive a vida dela, o que ela pode auxiliar e trocar. Não, é fenomenal você trazendo essa consciência, né, do primeiro despertar e recentemente um outro despertar. Como que você percebe as diferenças dos despertares, né? assim, mensurando as diferenças desse despertar? Então, eu passei agora por um processo, né, eu me separei, então todos esses processos de luto muito intensos, eles são oportunidades para a gente transformar a nossa vida completamente. Então, teve esse momento, né, infância, um primeiro momento, esse com 21 anos, 20 anos, e agora eu tive outros menores ao longo do tempo, até espontâneos. Então, uma época eu praticava Zen budismo, e aí uns 6 meses depois eu comecei a ter uns vislumbres, sem usar nada, óbvio, só com respiração e meditação, uma percepção de ampliação da minha consciência muito grande, de eu conseguir ler livros e entender mais profundamente, livros bem complexos assim, que eu não conseguia. Então, coisas desse tipo. E aí agora, nesses últimos 2 anos, né, me colocando à prova para me transformar também, né, para me ver de uma outra maneira, eu fui de novo voltei para Ayahuasca e fui para os rituais e tive de novo um grande vislumbre, um chamado mesmo assim. Foi ali que eu mudei para essa casa que eu moro hoje, na Serra, que eu falei assim, não, sou arqueólogo e tal, mas sim, eu quero trilhar o caminho das terapias que eu deixei há tanto tempo como profissão, quero me abrir mais para isso, né? Lembrei, né, se a gente for colocar essa questão dos multidimensionais, então lembrei de certas coisas, né, de qual é um fractal meu importante. Então eu me vi um ser de asas, o tipo que depois hoje tem o nome de Blue Wave, eu me vi Blue Wave, total. Mas assim, acordado na experiência. É que hoje você tem essa clareza, né? Que antes talvez você não tivesse, nem fosse bom você ter também. Eu já tinha sonhado lá para 2016, porque eu faço viagem astral consciente. Então eu tinha feito uma viagem astral que eu voltei falando assim, olha, se eu for ET de algum lugar, que eu gosto de falar a palavra ET, né? Eu acho mais simples. Se eu for ET de algum lugar, eu sou do grupo da etnia que é pássaro. Porque eu me vi pássaro e eu sei que eu sou pássaro. E aí depois... Nesse outro momento, nessa outra experiência, eu fui me ver assim, sabe, e esse contato com as deidades, porque assim, eu não tenho nenhuma religião, mas eu recebo muito bem todas e me aproprio de tudo que eu acho que é interessante para mim
respeito. Eu só não fico em alguma por causa dos dogmas, porque quando começam a tentar me limitar, eu sou um pássaro, impossível ficar dentro de uma gaiola, eu quero voar. Eu também não concordo muito com essas limitações humanas. Humanas, exatamente, mas assim, os seres, né, que, tipo, estudar Jesus, né, os outros mestres que vieram, o acesso às deidades e todas essas coisas sempre foi muito próximo para mim, assim como a natureza, que foi algo que eu sempre vivi. Desde criança eu entrei no mato e acampei. Eu sempre quis ser ou explorador ou arqueólogo. Sempre foi isso minha vida inteira. Então, ou eu ia... E aí eu sempre achava pedrinhas e cristais e quartzos e plantas e sabe assim, e percebia o ambiente. Isso já era você, né? Isso já era. Eu já estava redescobrindo. Agora eu tenho um conhecimento, uma percepção mais ampla do que essa infância me trazia. Mas não é diferente. Tanto que eu tento acessar essa criança para me lembrar até de certas coisas que eu mesmo estava tão distante e esquecido. Então, nesse mais recente despertar, né, porque teremos vários ainda, né, ao longo da existência, eu tive esse chamado. Eu digo que foi a Mãe Divina mesmo, a representação da Mãe Divina. No lugar que eu estava era um lugar com deidades hindus. Então, tinha Lakshmi, que é como se fosse uma protetora minha direta, Durga e Sarasvati, né? E aí eu me coloquei à disposição. É como o Jung fala de você se entregar ao self. Então, naquele momento desse expurgo, né, desse auto-perdão e todas essas coisas que você está vivenciando com esse luto, eu fiz isso. Eu me coloquei à disposição. Eu me entreguei. E todas as vezes que eu fiz isso, independente se eu estava sob o efeito de plantas de poder ou não, sempre foi muito importante, maravilhoso e transformador. E nesse momento eu senti muito acolhimento. Tipo, eu tive percepções, eu vi os seres se aproximando e eles conversando e me explicando e falando assim, ó, você tem autonomia, o seu livre-arbítrio é para ser qualquer coisa. Porque eu pensava assim, caraca, o que eu vou fazer? Eu vou continuar arqueólogo, eu vou virar terapeuta, eu vou mudar para onde? E o tempo todo era, calma, você pode ser qualquer coisa que você quiser. Fica tranquilo, essa não é a questão. Seja feliz. Não precisa ser mais na dor. Você pode aprender no amor. Isso não quer dizer que não teremos momentos difíceis e que a gente não vai passar por perdas e tal. Lógico que vai. Tá vivo, tá, vai e morrer, o tempo todo, claro. Tudo ao seu A gente entorno. só aprende a diminuir o tempo de luto, né? Exatamente. E o tempo de luto e a própria percepção. Porque quando você coloca num tempo linear, tudo tem começo e meio e fim. Mas, por exemplo, numa visão xamânica, numa visão, né, dos mestres, não tem começo, meio e fim. Não existe nem o tempo, né? Ou o tempo todo é começo, meio e fim. É uma coisa muito mais ampla. Então, se eu saio daqui, eu vou para um lugar que também é o lugar de onde eu vim, que também tem pessoas que eu amo. Essa avó que eu falo tanto já tá lá. Então, eu falo que ela tá lá preparando as coisas e vendo as coisas. Como eu faço viagem astral, às vezes eu visito eles, né? Eu consigo ir lá visitá-los. Então, toda essa experiência, toda essa mudança, esse ciclo me colocou nesse novo caminho. Então, eu mudei para minha casa, né, que é lá na Serra, montei um espaço para atendimento, me dediquei a novas terapias que eu nem sabia que existiam. O Theta Healing, por exemplo, é algo recente para mim, eu faço uns 2 anos, mas para mim é fundamental. O que eu mais atendo hoje em dia é com Theta Healing, que são essas crenças limitantes que me impediam de ver certas coisas onde eu estava travado, que hoje com o Theta e outras terapias a gente consegue auxiliar as pessoas a observarem isso também, né? Sensacional. Para quem está nos assistindo, percebendo assim, né? Nossa, eu gostaria de acessar mais essa minha essência, essa minha criança interior. O que você pode dizer para essa pessoa? O que eu percebi que é fundamental de tudo que eu li e que eu já experienciei é a gente conseguir ter uma respiração saudável e um tempo para meditação. Isso, vamos dizer assim, dia a dia, moro em São Paulo no AP. Não consigo ir na natureza, que todo mundo fala, mas também é muito importante. Se você aprender a fazer uma respiração cíclica, inspira em 4, segura 4, solta 4, segura 4, inspira em 4, ou 3, ou 5 segundos, isso em segundos, não importa, mas desde que seja a mesma contagem. E confortável para a pessoa, né? Confortável para a pessoa. Confortável para a pessoa. Calmo, Exato, né? Calmo. Você está fazendo toda uma troca, não só do oxigênio, todas as questões biológicas, mas você está fazendo uma troca energética. O seu baço está puxando um monte de prana, tanto que a gente chama na terapia prânica de respiração prânica, essa respiração sequenciada.
ela já te acalma e equilibra. Eu já saí de crises de pânico desse jeito, de ansiedade, na realidade. Então, assim, e a meditação pra quê? Não pra você ficar divagando na sua mente, ou você achar que você tem que fazer de tal maneira, sentar de tal jeito. Não é isso. Pra você começar a observar que você não é sua mente, primeiro de tudo. Então, essas paranoias todas que você cria, não é você. Tá ali, foi sua mente que tá ali e tal. Mas não é você. Então, primeiro essa desidentificação. E aí começa a gerar a possibilidade de várias curas. Então são coisas fundamentais para mim que eu vejo, e de tudo que eu li, parece que a resposta é meio que sempre a mesma. Respira de uma maneira saudável, aprende, se possível, uma respiração abdominal e tal. E medita. Essas são coisas básicas. Outras coisas básicas importantíssimas. Sol todo dia, uns 10, 15 minutos, seja como for, na sacada, seja do jeito esperando que der, busão, né? Sem desculpa, na verdade. Desculpa. E algum contato com a natureza, tipo, que a gente chama de grounding, né? Tipo, esse grounding. pé no chão, essa troca, para dar essa descarregada. De preferência no final do dia, mas pode ser quando for. É melhor porque depois que você fez seu dia inteiro, se você conseguir colocar o pé num quintalzinho, no jardim, quando você for andar com o cachorro, seja onde for, mas um pouquinho, imaginar essa energia, só isso já é muito saudável e começa a mudar a sua vibração. Então a frequência que você acessa, o mundo que você habita, passa a ser outro. A dimensão que você vai passar a viver, que a sua consciência vai ser outra. Com isso, novas oportunidades chegam, outras pessoas chegam, novos aprendizados, novas histórias. Então isso proporciona toda a mudança que a gente sempre está querendo que aconteça para certas coisas, porque a gente quer mudar um monte de coisa e outras a gente quer ficar ali na estático, zoninha de conforto, confortávelzinho. Né? Então tudo isso é possível, da maneira como eu vejo hoje, com o que eu aprendi, com coisas muito básicas que a gente não depende de curso, de estudar, de gastar uma grana, de ter um celular, sei lá o que. Cara, você não depende de nada. Respirar você tem, senão você morre. Você precisa do já momento não tá presente, na verdade. né? Fechar o olho, fechar o olho. Mesmo que você não consiga, então foca em algum ponto fixo. Mas coisas que são nossas. Eu estudei um tempo Vedanta, muito no comecinho ainda, e é incrível, assim, para mim, eu gostaria de conseguir terminar a vida naquele caminho. Eu ainda que acho que agora, nesse momento, ainda não dou conta mesmo, por isso que eu não segui até agora. Mas com muito respeito sempre. Que tudo que a gente precisa, a gente já tem, senão não faria sentido. Sabe assim? Então, assim, eu preciso aprender a meditar, porque senão eu não vou evoluir. Não. Se você achar que você colocando sempre alguma coisa em alguma outra coisa, ou no outro. Exatamente. Ou mesmo até um exercício. Que nem eu tô falando aqui para todo mundo, respire e medite. Mas não acho que você precisa disso para qualquer coisa. Porque não faria qualquer sentido eu falar para vocês da minha experiência com 20 anos de idade, uma planta de poder, que eu poderia ter ficado que nem um tonto, dando risada lá e, sei lá, fazendo qualquer idiotice, que não foi o caso, e eu ter um despertar tão profundo. Entende? Não faria sentido se eu precisasse ter que algo além do que é o que eu já tenho, sabe? Assim, não tem como isso acontecer. Já tá tudo na gente, sabe? A gente não tem que nada, não depende de nada, tá na gente. Tipo, antes a gente vivia, tipo, tranquilo, em total e plena harmonia com a natureza, e vivemos assim por quase, sei lá, 1 milhão de anos, se a gente for considerar todos os gêneros Homo. Tá? Se a gente for considerar só Homo sapiens, no mínimo 300 mil anos, ou seja, faz 10 mil anos, 20 mil anos que a gente vive meio que em sociedade mais assim, né, estruturada, com cidades e tal. Antes disso, não. E olha o tanto de conhecimento. O que a gente faz hoje? A gente tenta ir para a mata, vai para o xamanismo, vai para as experiências, para tentar se reconectar, porque a gente perdeu essa conexão. A gente perdeu a conexão com a gente mesmo. O pessoal fala isso o tempo todo, mas é uma realidade, talvez não seja tão banal, porque é algo que se você não perceber na profundidade, você não vai acessar. Mas não é complexo, não é difícil, não tem que comprar o livro tal, fazer o curso não sei o quê. Falar por falar também não resolve nada, você tem que internalizar também e viver o presente, né? Eu acredito em algumas mentirinhas, que são as mentirinhas do início. Então, assim, eu não consigo meditar. Tudo bem, medita do jeito que dá mesmo, se engana um pouquinho no começo. É isso aí, sabe? Até você começar a acostumar, primeiro dia você vai na academia, é um saco, você não quer ir, eu enrolo pra cacete. Aí depois você vai e começa a ver o corpo. Aí depois você dá uma, sabe, faz um exercício, uma forcinha, mas você vê que faz sentido, tem um porquê. Vem os benefícios. Pra tudo é isso, pelo que eu entendi na humanidade. Pra tudo, né? De um movimento pro outro,
essa transição. Não é do dia pra noite você já tá Exato. 100%. Não, você tem uma evolução, né? A gente fala muito na comunidade sobre empurrar o carro, né? Você tirar o carro da inércia, às vezes dá mais trabalho, mas depois o carro vai rolando, né? Então você vai Fica percebendo mais fácil de que empurrar o carro. você entra no fluxo, exato, você vai percebendo que o carro vai rolando. E você falou algo grandioso, né? Às vezes, para quem está nos assistindo, como assim eu já tenho tudo que eu preciso eu já tenho? Sim, todos os recursos, você como consciência de ser, né? Você já tem todos os recursos, tudo que você precisa. Se vem qualquer questionamento, não, mas eu preciso de um livro, eu preciso disso, é o racional. É a mente, o ego dizendo, não, você realmente precisa de algo do mundo exterior. Que é a mente mentindo. A partir do momento que você busca algo no mundo exterior, a pessoa está se diminuindo. Ela não está reconhecendo a divindade, que a gente fala, né? A divindade e a infinitude do seu ser. Não é? É fenomenal. Perfeito. Você falou algo incrível, assim, que eu falei, uau, e é justamente essa consciência, né? Que a gente trabalha muito na comunidade, né? Exato, desmistificando as crenças, né? Crenças de capacidade, de identidade, eu não consigo, eu não mereço, eu não sou merecedor, eu não sou capaz, né? Como você falou, faça uma mentirinha de vez em quando, né? Tipo, eu pra não começar consigo. É necessário, às vezes, né? Você ter saudável, esse... mentira saudável. Exato. Eu até falo assim, troca o não consigo pelo... Eu vou tentar, eu vou fazer, eu tô tentando, eu estou experienciando, né? Vamos fazer aqui, vamos ver o que dá, mas se permita, né? Viva a experiência disso, né? Eu não se bloqueie antes de começar, né? Porque tem gente que já se bloqueia antes de... não, isso... inclusive, né, é uma passagem bíblica, sem questões religiosas, mas de Jesus, né? Eu sou o que sou, né? Eu sou no sentido do eu sou essência. Eu não sou isso ou aquilo. Eu sou. Não é racionalizando, né? Exatamente. Não, inclusive, já vamos dar já aqui, né? Ó, já falando né, do eu sou, ó, maravilha. Né, um presente da engenharia da humanidade para você sempre lembrar da essência da sua... maravilha. Legal, da sua divindade, da sua infinitude de ser, né? Da consciência que você é. Parabéns, inclusive parabéns por transbordar aqui, né? Contribuir com a evolução humana. Parabéns. O meu emojizinho já tá aqui, ó, explodindo cada vez mais, meu emojizinho do Mind Blowing. Você tava falando sobre os seres da sua última experiência, uma das últimas experiências, né, de expansão, né? Pelo amor, você pode ser em uma profissão ou ser outra profissão. Hoje em dia todo mundo tá tão acostumado com esse negócio, né? Por amor ou pela dor? Sempre vai pela dor. Isso é uma crença também. Quem disse que tem que ser pela dor? Né? Mas pelo amor que você pode... Quem disse também que você tem que ser isso, aquilo? Exato. Talvez você sendo arqueólogo, você está também tratando a Terra, o planeta Terra, tratando pessoas, lidando com pessoas transformando. Você vive mais, né? A natureza, sabe o que eu aprendi? Até faz um certo tempo, mas foi confirmado. Aí, no meu caso específico, mas isso eu acredito que vale para todas as pessoas. Independente se a gente já tem consciência do que a gente está fazendo aqui no mundo, quem a gente é, qual é a nossa missão, nós já estamos cumprindo a nossa missão. Isso é uma coisa assim, então, tipo assim, eu comecei a perceber, mas você trabalha com limpeza de ambiente? Sim. Você é um guardião? Sim. Você trabalha com Exu? Sim. Você faço. Mas quando você decidiu? Não é isso. Eu comecei a olhar que quando eu ia num certo ambiente e estava carregado, o ambiente depois se tornava limpo. Eu comecei a perceber, entende? Aí eu comecei a ver de fora qual era a experiência que eu tinha vivido naquele momento e o que inconscientemente, de alguma maneira, eu estava trabalhando, auxiliando, seja o que for. E a única diferença é que eu assumi esse poder. Eu reconheci, então eu trouxe consciência. Você trouxe a autoridade sobre esse assunto. Autoridade. Então, assim, é interessante. Várias coisas que vocês falaram, tem vários ganchos para seguir, mas, por exemplo, é um tema recorrente. Como eu estudo e trato de muitos temas,
Pô, mas qual que vai ser seu gancho? Pô, porque você sabe de tarô, você fala de numerologia, você fala de terapia prânica, você fala de teta healing. Pô, você quer ser tudo, você não é nada. Não, primeiro, eu não quero ser nada. Já começa daí. Então, assim, nem tente me classificar que você vai passar vontade. Não tem como. Mas assim, São experiências que você quis passar eu sou esse pelo ser, conhecimento. Eu sou esse ser que gosta de, sim, se aprofundar em certos temas, outro não. O que te faz sentido você segue, o que não O que te faz tanto eu sentido. deixo. Então, antes eu li um Exato. livro até o fim, hoje em dia eu não me encano mais de ler um livro até o fim. Eu Tem aprendi que outras vezes. ler até Não, o fim, não tem que não. nada, sabe? O que eu tenho que ser? Eu tenho que ser educado, cara. Eu tenho que ser, sabe, amoroso, Viver, eu tenho que ser você tem que- alegre, eu tenho que ser essas Você coisas. tem que Essas viver em coisas eu tenho. sociedade, ok. Né? De um aqui, eu tenho que saber viver em sociedade. Mas Só. o resto... Uhum. Aí você vai estudar o xamanismo, o que é o xamã, cara? O xamã é o cara que ele sabe de tudo. Ele fica lá décadas sendo treinado para aprender sobre plantas, Conhecimentos minerais, os animais, a natureza, olhar, sentir, entender que é aquilo. Aí você vai falar que um xamã então não é nada, ele é tudo e não é nada. Tudo bem, então ele não é nada. Ele tá Isso tranquilo. na sua concepção da em pessoa que tá relação a falando, isso. pode ser isso Não, mesmo. você não pode ser xamã, você tem que ser só falar de ervas. Pô, mas eu sei de ervas. E é ele mesmo limitando. Eu sei Ele de tá mineral, eu sei de animal, cara, eu sei de energia, eu sei de ser multidimensional. Por que eu vou? Desculpa, talvez você esteja com a mente travada, Então, achando, essa pessoa tá limitada. entendeu? E espelhando a sua limitação em mim. É. Eu respeito e eu entendo. E entendo que faz mais sentido quando você pega. Mas, porra, já tem diversas pessoas com isso. Tem podcast de tudo. Tem terapeuta de tudo. Ué, segue um lá que você se sente mais confortável do que... Eu até uso o nome aleatório, né? Do que algo caótico. Eu sou caótico. Se sua mente é caótica, comigo talvez faça sentido. Se você Aí a precisa gente de algo segue. muito mais regrado, talvez não seja eu o interlocutor. E tá tudo bem. E a gente segue quem faz sentido ou Quem não. faz sentido. Cada um tem o discernimento de seguir, né? Esses dias eu tava pensando sobre algo que, né, então a gente tava falando do que a gente já tem tudo. E aí eu comecei a perceber, eu até criei um termo e fui atrás pra ver se já existia, não achei ninguém. Então talvez faça algum sentido ou não. Que seria paranormalidade arquetípica. O que eu tô pensando com esse conceito? Então sim, nós já temos tudo. E nós já, diante do que eu entendo, já tivemos outras vidas, experiências, não só aqui na Terra, como em diversos outros orbes e maneiras de ser. Perfeito. Ou seja, é algo como se a gente fosse uma enciclopédia viva, todos nós. Mesmo que seja uma criancinha. E existem todos esses aliados que no xamanismo é feito. Então uma planta é um aliado, um mineral, um animal, um arquétipo simbólico. Quando, tá, uma empresa se mune de um, sei lá, de um símbolo de poder universal e agrega nela aquilo, o que ela está fazendo? Ela está vivenciando aquele arquétipo. Ela está querendo trazer para ela aquele poder, aquele potencial. Então ela usa cores, símbolos. Quando um xamã fala para você, olha, se você está passando por certa coisa, pede ajuda pro gavião, pede ajuda pro, sei lá, pro coelho, que ele vai te auxiliar nesse aspecto, é como se você estivesse incorporando aquele arquétipo. Essa habilidade. E é algo que não demanda por que eu chamo de paranormalidade? Porque a paranormalidade é algo anímico, né? É da gente, não depende de um espírito Da fazer uma alma. comunicação Exato, como se fosse uma mediunidade. São coisas que já estão em nós. Todos nós temos algum nível de paranormalidade, né? Algo que a gente se desenvolveu mais. Se tem tudo isso à nossa disposição, por que a gente não pode, para relembrar o nosso potencial, acessar esses seres e pegar esses símbolos? Então eu, por exemplo, eu uso esse monte de coisa, né? O tempo todo, símbolo, tatuagem, um monte de coisa em mim. Muita coisa para desviar a atenção e para a energia, a carga ir para ali. Tipo, essa pedra, uma pedra de cura e tem várias funções. Muitas coisas porque eu quero acessar essa egrégora, esse poder. Entende? Esse arquétipo, que é um arquétipo que está aí. Antes da humanidade existir, já existiu o triângulo. Entende? E ele tem um porquê. Né? A águia, ela tem. Quando eu fiz, eu lembrei que eu já tinha esse anel. Então, nesse despertar, eu já tinha esse anel. Então, aí eu lembrei da questão pássaro e falei, nossa, eu tenho até um anel para me lembrar. Então, ele fica aqui no meu dedo para me lembrar. E me lembra de tantas coisas. Às vezes eu tô me sentindo tão preso. E eu olho para ele e falo, não, pô, eu tenho que acessar. Que te ajuda a acessar, né? Cara, isso é um conhecimento que talvez não seja tão fácil de explicar, mas ele está à disposição de qualquer pessoa. Isso é a real magia, isso é o real xamanismo, isso é o real conceito, entende? É você, quando você está na natureza, você se mesclar com ela. Quando você precisa de algo específico, você lembrar que já tem um ser que ele domina, ele é mestre. Então é como se você fosse pedir uma ajuda para aquele ser, na humildade.
Na humildade de ter um símbolo que represente e se colocar à disposição para que aquilo possa fazer a transformação e te lembre que você já tem aquilo também em você. Mas também não pode também falar que esse amuleto aqui vai te ajudar. E a pessoa fala, isso aqui vai me ajudar. Isso tá errado. A grandiosidade que o Ali tá dizendo aqui é justamente o senso que a gente falou no começo do episódio. A integração. Estamos conectados com tudo. Exato. Então, é fazer essa solicitação, essa permissão, a abertura de você acessar essa informação de um arquétipo para te relembrar dessa informação. Isso, e não... aí, traz essa consciência. Exato, que você disse, não é tipo, isso aqui vai salvar minha vida. Não é isso. Isso aqui vai me trazer a energia, vai me relembrar dessa energia que vai tal coisa. E, nossa, é sensacional essa conscientização. Então, essa percepção, ela pra mim é libertadora. Porque em qualquer momento você tá olhando pro céu, você vê um urubu, a gente tem maior preconceito com o urubu. Cara, o condor, que é tipo um urubu, né, só que gigante, chileno, ele é cultuado. É um animal de extremo poder. E aquela sociedade, né, eles cultuam, porque eles entendem. A gente olha aqui só com uma coisa. Se eu não tivesse urubu, a gente tava ferrado. Quem que ia comer esse tanto de carniça? Quem que ia fazer esse tanto de coisa? Todos os seres que estão aqui, eles têm um porquê. Existe um porquê, e eles estão antes da gente. Eles não vieram porque Deus colocou aqui o cavalo pra gente andar a cavalo. Desculpa, gente. Esse tipo de pensamento, pra mim, eu respeito. É limitado, mas eu não concordo. Porque o cavalo, sei lá, tem não sei quantos milhões de anos. Exato. A gente chegou milhões depois. Então, se fosse só pra isso, o cavalo teve que evoluir um tanto pra... Não faz muito sentido na maneira como eu penso, eu respeito. Só que entende, as coisas, os seres estão aí. Nós somos parte desse planeta, uma pequena experiência. Você pegar o tamanho da Terra, quanto tempo ela tem de vida, e o gênero Homo não chega, né, junto com o Australopithecus, a gente não está falando de 10 milhões para 4,5 bilhões de anos. Então assim, bicho, a gente é nada, tipo, se a gente errar esse 0,001% que é o equivalente... Sabe? Que a gente erra todo dia, né? A gente erra bastante, a gente erra porcentos, né? Não 0, né? Se a Terra errasse isso, a humanidade já seria extinta. E ela não é extinta, ela sempre tem um recomeço. Sempre tem um novo momento. Mesmo que sejam novas raças, né? A sexta raça, a quinta raça. Legal, mas olha só. Tem alguém, algo, seja lá o que for, investindo para que isso continue. Porque um chacoalhada da terra, ela acordou, que nem a gente, acorda de mau humor, sai gritando e brigando com todo mundo e comete vários erros, vamos dizer assim. Se a natureza fizesse isso, nós e várias outras espécies estariam totalmente extintas. Então olha a perfeição. Não é possível não entender que tem toda uma mecânica nisso, que tem toda uma situação que, sei lá, como é que explica. Entende que a gente por isso é parte que também é achar que também só tem a gente também. Vamos pensar um pouco, né? Cada um pensa o que quiser, mas tipo, não dá então, pra... É interessante você falar, né? É quase inexplicável, porque o explicável é mente, é racional, e o que a gente tá falando aqui é energia, é consciência, é conscientização, é muito além de um pixel. É uma energia muito maior, né? Um pixel aqui que a gente tá experienciando de algo fenomenal e grandioso, inexplicável. E fazemos parte disso. Me chamou a atenção nessa consciência de agora do que você solicitou, né? Eu estou à disposição na sua experiência, né? Então como seria nós também, né, trazendo mais saúde energética para a vida, né? Estar à disposição desse todo, dessa mecânica, desse movimento, né? Que é fluir com a vida. É isso, eu fico pensando, né? O que é você ser, sei lá, um guardião, né? Então nesse momento eu também fui apresentado como um guardião da natureza, né? A voz, a mãe divina que eu falo, veio para mim e falou assim, uma das suas missões é essa. Você assume se você quiser. Se você não assumir, tem outros para assumir. Mas é uma das. E não é só você sozinho, claro, e graças a Deus. Porque é um BO gigantesco. Mas é isso, né? E aí eu fiquei pensando, mas o que é ser um guardião? Um BO gigantesco. Como é que você vai conseguir exercer isso, né? Como é que eu faço? Tá, eu simplesmente por ser já sou, né? Tá, mas aí se eu sou com consciência, eu amplio um pouco mais esse tanto que eu sou. Afinal, eu estou colocando mais energia e percepção nisso. Como eu posso fazer? O início é humildade, é se entregar, porque você nem sabe. Sabe? Você não faz a mínima ideia do que está acontecendo. Só vem uma mensagem, você teve uma percepção, você tem a real verdade de que aquilo é sincero e do coração. E como é que você faz? Cara, se entrega. Tá difícil aí pra você, porra...
não entra a grana, a minha doença não sara. Você conseguiu entregar? Você conseguiu aceitar? Eu sei que é muito difícil, eu tenho muita coisa que eu não aceito, sabe, ainda e tal, e que eu não... Várias coisas que eu ainda não consegui perdoar. A mim. O racional grita também, né? Comigo é muito comigo. É muito difícil eu culpar alguém da minha vida. Isso aí eu aprendi há bastante tempo. Você se cobra muito pelo Mas jeito, eu né? me cobro muito. E aí esse equilíbrio, então nessa harmonia desse não precisa ser pela dor, pode ser por um amor, colocar esse amor e falar assim, qual é o primeiro passo? Se eu não sei, então me entregar. Meu Deus, seja lá o que eu acredito, mãe divina, passarinho, não importa. Ó, eu tô aqui, né, humildemente me entregando, meu self, meu eu superior, meus mentores, entregando. Tá na sua mão. Eu respeito muito os evangélicos quando eles falam disso e dizem isso, né? Que eles se entregam para Jesus e para Deus. Essa parte eu acho que é muito importante dessa maneira, né? De ver as coisas, porque realmente é muito importante essa coisa. É lógico, não é o que você falou, virar uma muleta, então não faz mais nada, Deus faz deixa tudo. que alguém vai lá e Você resolva. tem uma função, se Deus fosse fazer tudo, você não precisaria estar aqui, ele fazia já, né? Então não faz muito sentido você estar aqui e não fazer nada. Né? Às vezes as pessoas falam, mas eu tenho que fazer. Eu falo, não, o que você tem que fazer é fazer mesmo. Porque se achar que do nada vai vir do nada, até vem, mas não é bem assim. Algo tem que ter sido feito. Você pode até estar colhendo frutos que talvez você não tenha plantado nessa vida, mas aí tem uma outra questão. Em outras vidas, com certeza, você plantou. Mas o importante é, se entrega. Sabe, pede essa ajuda. Realmente de coração, se coloca à disposição e começa a fazer o que tem que fazer. O que eu tenho que fazer? Cara, a primeira coisa, você tem que beber água pra caramba. Por sinal, né, vou até beber um pouquinho. Água é vida. Não Você é? tem que tomar sol. Porque você tem que avisar pro seu corpo que acordou, que tá dia, né? Tem toda uma questão biológica importantíssima. Você tem que respirar bem, você tem que se alimentar corretamente, você tem que fazer algum tipo de exercício, seja qual for. Você tem que ser, sim, educado, respeitoso para que você consiga trocar com as pessoas e você possa acessar essas pessoas e essas pessoas te acessarem. Até pensando de maneira egoísta, é inteligente ser educado, saudável e tudo mais, porque você vai acessar muito mais recursos que vai te beneficiar. E se você quer o benefício de si mesmo, mais inteligente fazer isso. Entende? Então, assim, é um caminho que precisa só fazer esse ajuste, pelo que eu vejo, ter essa percepção. Coisas simples e que já estão disponíveis, né? Exato, do dia a dia. Eu não consigo, tá? Então pensa um animal que consegue. Vê uma planta que nasceu no meio da pedra, olha para aquela planta e fala, planta, como é que você nasceu na pedra? Num lugar que não tinha nada a ver. Seja humilde. E observe. A planta não tem consciência. Cara, você não sabe de nada, desculpa. A gente não sabe de nada. Nossa ciência é medíocre. Sabe, a gente acha que a gente é fantástico. Hoje eu tava vendo aquele vídeo da Lucilena Galvão, né? Ela falando assim, pô, se a gente for comparar a humanidade não evoluiu muito do romano pra cá. Eu digo que não evoluiu nada, que até retrocedeu. Porque as coisas nossas evoluíram. A gente tá aqui falando, tanta tecnologia, a gente tá aqui. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. E facilita. Mas assim, um romano, lá de 2000 anos atrás, o que eles falam, o que eles escreviam, que hoje servem de regra para a nossa sociedade, são guias, o romano, o grego e várias outras sociedades. Será que a gente consegue ter aquela percepção que aqueles caras lá tinham? Será que a gente tem esse nível, sabe, de desenvolvimento até intelectual, até racional? Você quer ir para o racional? Você consegue fazer uma sequência de pensamentos que os gregos faziam, por exemplo, para chegar à resposta de algo? Você consegue seguir um método socrático para isso, por exemplo? Sabe? Os caras já tinham uma clareza e aí você vai falar ferrada que até hoje a gente evoluído, aí você pega uma comunidade, né, uma etnia indígena, vive na mata, na floresta, que a gente não sobrevive meio dia ali. Já morre de picada de pernilongo, né? Já começa daí que não aguenta, toma 300 picadas. Cara, os caras vivem há milhares de anos lá, integrado totalmente, sem devastar, sem tacar fogo em tudo, sem destruir tudo, que é o que a gente fez com as cidades. Numa forma Será maravilhosa. Que isso não é evolução humana real e que a gente está achando que porque a gente tem prédio e celular e internet aqui é evoluído? Calma, as coisas evoluíram. E o potencial de destruição também. Afinal, hoje, se um ser humano de cabeça, né, duvidosa, que a gente vê vários líderes assim, acordar de mau humor e não tiver uma galera pra dar uma segurada, ele aperta um botão, vai metade do planeta vai pra roça. Acabou, E se o outro ainda nuclear, se o outro sobrar, revidar, ainda manda o resto. Pronto. Vai outra metade. Vai outra metade. Isso é Evolução, desenvolvimento, evolução? Não, isso é demonstração de poder. Só. Demonstração de poder. Será que dá tempo de eu contar uma história? Eu nunca contei. Dá, manda ver. Sobre poder, quando eu aprendi.
Então, eu faço alguns estudos, né? Então, eu tô fazendo algumas pós e tal, uma de psicanálise, outra de psicologia transpessoal e outras coisas. E aí, numa dessas, a gente fez um treinamento para meio que tentar. O Jung tinha uma técnica de palavras que você ia falando palavras e o terapeuta ia anotando. Né? Na verdade, ele falava palavras e você dava o tempo de. Você falava uma resposta com outra palavra e ela anotava o tempo de resposta. E em função de tudo isso, ele chegava a certos complexos básicos, tá? Ele deixou de usar depois de um tempo, mas ainda tem terapeutas que usam. Eu acho que ajuda bastante para guiar para o início. Então foi diagnosticado, eu, né, fiz isso e tal, meu terapeuta fez isso comigo, e eu vi lá que eu tenho um complexo de inferioridade, um de superioridade e um complexo de poder. Inferioridade e superioridade, eu acho que eu já sabia, mas eu nem foi muito assim, porque como eles oscilam um meio que anula o outro, mas o de poder, desde pequeno, eu sei que eu tenho. Porque eu, muito pequeno, eu sofri muito bullying, assim. Esses dias estavam contando que... Ontem, minha mãe contando que meu avô foi apedrejado quando era criança, porque a minha família é de origem alemã, então veio da guerra e tal. E aí ele foi. E aí eu falei, mas eu também fui. O meu segundo ponto que eu tomei na boca, eu tomei pedrada na boca, porque todo mundo resolveu tacar pedra em mim. Eu tinha 8 anos de idade. Então, passei por todos esses processos, essas experiências. E aí, num dado momento, eu percebi que tinha algo dentro de mim, e aquela revolta toda. E aí tinha aqueles grupinhos e aqueles clubinhos, e eu tinha 9, 10 anos, e a turminha que tinha, a maior parte da turma que tava, e que eu era o líder, era mais velha, tinha 13, 14 anos. Aí eu comecei a perceber, falei, pô, mas eu novo assim, consigo, tipo, controlar pessoas assim. Comecei a perceber. Aí a gente lembrou esse final de semana de um episódio. Teve um show aqui em São Paulo que foi o Close Up Planet, que ia tocar Prodigy. Isso eu tinha 15, 16 anos. A gente saiu de Jundiaí e veio pra cá, ali no Campo de Marte, no Sambódromo. E foi cancelado. E a galera já tava na fila. E começou aquele quebra-quebra e tacarem fogo nas coisas, a gente do lado de fora e tal. E a hora que eu me vi, todo mundo de fora, eu 16 anos, a gente revoltado. Puta, vamos quebrar tudo. Os rebeldes sem eu causa. Falei que eu era o capeta, o demônio encarnado, estava no meu corpo, né, ele veio em mim, eu não posso. Poucas pessoas eu conheço com essa possibilidade de destruição, né, caótica. E aí eu falei, aí eu juntei, a gente tava em vários amigos, mas eu juntei com mais 2 amigos e falei assim, não, cara. Vamos exigir nosso direito. Eu sempre fui assim. Vamos parar a marginal. O que vai sofrer impacto aqui? Parar a marginal. Então vamos parar a marginal. De repente eu me vi de um lado da avenida com esses 2 amigos e 4, 5 mil pessoas seguindo a gente. Do outro lado, 2 outros caras que nós conhecemos, mais 4, 5 mil pessoas seguindo eles. E essa horda, essa multidão de sei lá quantas mil pessoas seguindo esses moleques. Tipo, e destruindo tudo pelo caminho, essa horda. Arrancava planta, jogava coisa, e eu assim... E aí nasceu o arrastão. E aí eu comecei a perceber o potencial, eu comecei a ficar com muito medo, porque o meu objetivo não era, óbvio, destruir as coisas. Mas automaticamente você tinha esse poder de chamar essa multidão, né? Foi? Então eu vi aí eu vi esse arquétipo, esse carisma. No fim, deu tudo certo. A gente foi até a Praça 14 Bis, conseguimos sentar, nos acalmamos, e aí eu percebi o tamanho disso, falei com meus amigos, falei, cara, isso tá muito fora do que a gente imaginou. Aqui, vai sair do controle, sentido. Né? Uma parte ficou, a gente falou que não ia caminhar mais, não ia fazer nada. Umas 500 pessoas foram pro metrô e destruíram o metrô. Umas 500 pessoas foram pro Center Norte e destruíram o Center Norte. E sei lá quantas mil pessoas ficaram lá com a gente. E a gente... Aí veio o choque. Veio o batalhão e aí veio o retorno, né? Ação e reação. Então veio a polícia atacando, aquela bomba, gás lacrimogêneo. Mas assim, o que eu tive já muito cedo, eu comecei a perceber o potencial na fala, entende? O carisma, a percepção e todo esse poder que eu tinha e como eu também gostava disso. Então eu passei a vida inteira, sempre, sendo líder, mas não tão líder. Sempre ia até um ponto... Se policiando. Me policiando e às vezes até me auto-sabotando. Então, várias coisas. Hoje em dia, por exemplo, se a gente falar com a Cíntia ela fala pra mim o tempo todo que eu meio que me auto-saboto ainda, porque era pra já estar num outro momento de desenvolvimento. Mas é porque eu conheço bem isso também, então eu tô vendo como eu posso, hoje em dia, né, mais velho e tal, trabalhar.
Porque eu não quero falar algo que vai fazer a pessoa fazer uma doideira que vai prejudicar ela, ou incitar a pessoa. Você quer aflorar isso pro bem e não para que fique uma coisa... Sabe, ou pelo menos falar da minha experiência e falar assim, olha, eu vivenciei isso, eu não achei legal essa parte, então eu percebi que pra mim não era o que eu queria. Então eu tomei outro caminho. Mas isso que não quer dizer que eu não tenho esse potencial latente e que não exista um equilíbrio, uma possibilidade de eu, de alguma maneira, realmente liderar, mas liderar para algo de equilíbrio. Que é a questão do guardião, das proteções, né, do tratamento, do terapeuta, do seja lá o nome que você quer. Mas até sua trajetória te trouxe para esse lado também, né? Sim. Te tranquilizando. Entende? Mas olha o exercício que é necessário. Às vezes as pessoas olham a e vivência falam que você assim, teve. nossa, ele tá falando tão calmo. Bicho, eu andava... Não, hoje mesmo. O cara nem parecia um destruidor do mundo, né? Tipo... Mas vale ressaltar aqui também a semântica da palavra poder também, né? O que significa poder? Você que está nos assistindo, poder é pisar no outro? Ou existem os arquétipos de Platão, que são 9 arquétipos neutros. Não existem a dualidade. Não tem dualidade, né? E um deles é o poder. Né? E o arquétipo do poder não é, muitas vezes, por isso que eu falei, né? Questione o que é o poder para você, não é ter o poder sobre alguém, mas empoderar esse alguém. Entendeu? Então, você contando a história, me veio muito essa consciência do seu arquétipo. Que é onde ele tá chegando, né, ali? Empoderar Você tá entendendo? De canalizar essa energia de poder para empoderar o outro. Ou seja, tirar crenças limitantes, trazer essa consciência, essa leveza, como a gente fala na comunidade, a divindade do seu ser, percebe? A infinitude do seu ser. É incrível o que você está falando, porque eu comecei a ter essa percepção quando eu abri minha empresa de arqueologia. Que eu percebi, bom, além da questão da liderança, eu percebi que eu conseguia ver potenciais nas pessoas que elas não viam. E eu faço isso com uma maestria. Que isso é o poder da liderança. Retornei para a terapia para assumir mais isso. Eu falei assim, cara, é incrível. Às vezes a pessoa faz uma sessão comigo e aí... que ela me dá um feedback gigantesco, às vezes ela nem me dá, ela some. E aí eu fui atrás dessas pessoas. Falei, cacete, fiz muita merda, falei. Pelo contrário, né? Ela falou assim, não, me resolveu. Em uma sessão você já resolveu a pessoa. Aí eu comecei assim, eu falei, nossa, que terapeuta merda, porque como é que eu vou fazer pra uma sessão, né? Vou morrer de fome porque não tem mais continuação, né? Que ótimo, né? Mas tudo bem. Tem outras pessoas que precisam. Não, e a minha profissão... A principal é a arqueologia e eu que me mantenho, então tá tudo bem. E eu vou achar um meio. E não é esse o caso, mas eu comecei a ver e falei assim, pô, mas faz sentido, porque o tempo todo, todos os meus amigos e as pessoas no meu entorno falaram assim, eu gosto de escutar você falando, eu gosto do jeito que você esclarece, você me fez ver de tal maneira. Esses dias mesmo eu tive um feedback de uma amiga, de uma leitura no curso, que ela falou assim, você me olhou de uma maneira que eu nem sabia que existia em mim. Nossa, hora que eu escutei isso, eu falei pra assim, você é tão normal, né? Nossa, mas eu fiz isso? Sabe, lógico que eu percebo que eu consigo fazer certas coisas, mas eu nem fui em qualquer intenção nesse sentido. Sim, foi o que eu senti, eu percebi. De peito aberto ali pra... fui sincero e amoroso, que é o que a gente tá falando no amor. Então esse empoderar, que hoje ficou muito, né, o coach, o mentor e tal, ele tá batendo. Não é o banalizado. Mas não é o banalizado, exatamente. Assim, eu olho e eu vejo, sim, eu consigo ver até por estrutura corpórea, pela energia que chega pra mim, pelas faculdades paranormais que eu tenho, eu consigo sentir se a pessoa abrir a boca. Vem imagens na minha cabeça, vem todas as coisas. Que antes eu falava assim, isso é viagem, Alexandre. Você tá viajando, você é um doidão mesmo. Sabe? Você é um puta de um doidão, porque você vê as pessoas veem imagens, você tá... Nossa, não precisa nem usar droga pra você ficar pirando. Sabe? E aí eu comecei a entender o que era isso. Falou, não, cara, tá vindo... É um dom e tá vindo um arquétipo pra me dar uma guiada e me explicar mais ou menos o que é aquela pessoa. Se ela quiser trocar, eu não saio falando pros outros, nossa, assim... Não seja gratuito também, que senão você fica sendo... Eu tô tranquilo, eu não falo. Mas se a pessoa vem trocar, ela se dispõe, lógico, pedindo permissão e trocando... Normal. Tá em permissão, né? Tá em permissão. E tem essa troca. E lógico, se fizer sentido, quer fazer alguma terapia, quer fazer alguma troca, tô aberto. Mas se não, e já tocou, tá, porque eu também tô recebendo. O que você falou agora pra mim, fortaleceu mais uma vez. Olha, Ale, empoderamento. Eu assim, realmente, vamos lembrar disso que eu já tinha esquecido de novo. Empoderamento. Esse é o poder saudável. É o empoderamento no senso de trazer o poder da consciência de cada um, né? Esse poder da essência. E às vezes a gente precisa disso, ouvir também de outras pessoas, né? Às vezes a gente... eu falo muito pro Rafa, né? Tipo,
eu preciso ouvir. Eu Porque às preciso vezes, também. por mais que a gente tenha treinamentos, só que a gente se perde no meio do caminho. E ouvir de outras pessoas é importante. Inclusive, hoje na comunidade, que a gente tem mentorias praticamente todos os dias, né? Ao meio-dia, né? A gente fala, seu meio-dia nunca mais vai ser o mesmo. Né? Eu trouxe justamente essa consciência aqui, ó, olhando no fundo dos seus olhos. Você é um milagre divino. Você é divino, né? Então, reconhecer essa divindade, né? Que a gente fala muito da divindade e a infinitude do seu ser. Inclusive, já deixo aqui o recado da comunidade neuroquântica. Seja membro da comunidade neuroquântica e mantenha a sua energia interna sempre elevada para uma transformação definitiva. Desfrute de encontros semanais ao vivo, durante um ano inteiro, onde exploraremos temas que levarão você a um despertar em um nível de consciência nunca antes alcançado. Aqui dentro da comunidade neuroquântica, você tem mentorias direto com os professores, ao vivo e online, para fazer perguntas e tirar suas dúvidas sobre sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Você já se sentiu sozinho ao longo do caminho, mas gostaria de apoio e um grupo em que possa navegar pelo universo do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal? Você também tem à sua disposição grupo exclusivo dos membros para conversar com pessoas na mesma vibração e com os mesmos objetivos. Sim, pessoas da mesma tribo, com papos de consciência e frequência energética alinhados, com muita alegria, amor e contribuição. Aguardamos por você. Junte-se a nós agora mesmo para manter a sua energia interna sempre elevada, clicando no botão de saiba mais abaixo. Comunidade neuroquântica, né? O método da neuroquântica aplicado na sua vida, no seu dia a dia, justamente para trazer essa consciência. Lembre-se, o Ale comentou isso, né? Você não é seus pensamentos, você é muito maior do que imagina ser, né? Os pensamentos, distrações que estão aí te impedindo de viver a potencialidade do seu ser. Esse é o movimento que a gente trilha dentro da comunidade. E o Pércio está deixando aqui, ó, o QR Code. Se você está na TV, coloca seu celular aí, você vai direto para o site e lá você coloca o cupom de desconto Saúde Energética e você tem 10% de desconto. Lembre-se, quando você entra para a comunidade, se acostume com as coisas boas acontecendo na sua vida. Não é algo fenomenal assim, que tudo é contribuição. Tudo é contribuição. E esse episódio, já você tem ideia do valor? É muita informação. Do valor de conhecimento aqui que o Ale está transbordando nesse episódio fenomenal. Nossa, quanta gratidão. Legal você falar da comunidade, a importância da comunidade. De novo, outra coisa no xamanismo e em todas as culturas antigas que se desenvolveram. Essa importância da comunidade, do apoio, da troca, da vivência, sabe, assim, é fundamental. Eu acho importantíssimo, porque somos seres individuais até um pontinho só. Depois é o coletivo sempre. Você não flui, né, cara? Se eu pegar só pra mim, eu crio um feudo gigantesco e o restante das pessoas. Como é que fica isso, né? Exatamente. Já nascemos em sociedade, temos que se manter em sociedade, não tem outro jeito, né? Né? Inclusive dentro de uma das escolas da psicologia de Vygotsky fala, né, que nós aprendemos pela socialização. Né? Tem até o enigma de Casper House que fala, né, que a pessoa não sabe nem andar se ela não se socializar. Tem um experimento, né, desse, inclusive. Exato, né? o enigma de Casper House. Então, enfim, fenomenal você trazendo essa consciência do quanto é importante nesse apoio da comunidade. Inclusive, a comunidade surgiu desse movimento, né, de unir, né, vários cursos da engenharia da humanidade com o objetivo de fortalecer cada vez mais os resultados. Que lindo, que lindo. E Ale, para quem está nos assistindo, como pode entrar em contato com você? Hoje é muito simples, Instagram. O que eu tenho no Instagram é ale.ering, @ ale.ering. E o meu Instagram, ele é tudo, assim, vocês vão me ver lá bem, assim. Tem dia que eu tô falando de algum tema nada a ver, ou sei lá, política que tá, né, latente. Mas Lavando os cristais. Dos cristais, e aí as minhas percepções, porque é isso, como eu vivo lá na mata, então sempre vem um insight. Seu Insta é um livro aberto. Exatamente, é tipo isso, assim. Você então mostra tem tudo, a sua vida. Tem as viagens que eu fiz, tem... Se você, né, eu tenho Insta acho que desde 2012, não sei, 2010, sei lá. Então, assim, muito tempo, tem muitas coisas lá, mas é bom porque dá pra me conhecer na essência, o que eu sou e esses desenvolvimentos e as experiências. Tô aberto às mudanças, quando eu vejo que algo não faz mais sentido, que eu não concordo, eu mudo completamente, sem peso, não fico apegado.
É isso. Ah, eu não gostava de Não A, tem agora regra- eu gosto. Eu gosto. Eu chego pra pessoa É. e falo, desculpa, eu não gostava, porque eu não tinha conhecimento. Naquela Eu época, acho isso aquilo fazia fenomenal. E eu sentido. gosto, Hoje, olha, você me é. desculpa até se alguma vez eu fui meio indelicado, não é tendência, porque eu não gosto de ser assim, mas desculpa, eu não tinha percepção ainda de perceber. Hoje em dia, graças a Deus, evoluiu e agora eu gosto. Agora tá tudo bem. É como a gente fala, a vida é Movimento. movimento, né? Tudo é movimento, a vida é movimento. Então esse trânsito, esse movimento, esse fluxo que é a vida é apaixonante, né? A gente fala, você é o movimento. Excelente, excelente. E olha só que nós temos aqui, Olha ó, lá. o Pércio fala, olha, Olha, cheirosa, um momento exato, cheiroso. essa grande amiga, né? A Karina, que é uma lembrança, um que presente da lindo. bruxarina. Eu exato. Bruxarina, sempre conosco aí, Produtos- nas horas Eu sou um cheirosas. Colecionador de bruxaria. Você já É, conhece bastante bruxaria, Produtos né? fenomenais, velas aromáticas, vários produtos, inclusive perfumes também, perfume de Maria Madalena, perfume Amice, diversos movimentos lá, ó. Por exemplo, essa vela aqui, essa é de jasmim, bergamota com cristais Nossa, e é flores, né? ela- E abre, Não, eu tenho né? em casa, é aquilo. Ela fala assim: o povo tem que colocar Acender. fogo, senão não vê no vela. É, exato. Aí eu faço assim: uma eu compro pra acender, outra ou ela me dá ou eu deixo paradinho pra mostrar. Exato. Vai indo, pra ter um equilíbrio. Porque as duas são A maravilhosas. de casa é aberta, agora essa daqui a gente mostra, mas vamos acender essa também, né? Exato. E a bruxarina que lute e traga mais pra gente poder mostrar. Não, é fantástico. E Porque a energia é fantástico. maravilhosa. O perfume que eu tô usando é da bruxarina. Eu pedi pra ela fazer um perfume e eu digo que hoje em dia ela fez o perfume e ela vende meu perfume tão bom que ficou. Essa história que eu gosto de contar. Se é verdade, não importa. Essa é aquela o fala, né? masculino é um verdinho. Eu não sei o nome, desculpa. Mas é muito bom, muito bom. Eu tinha Perfume pedido pra ela- Ale. Eu tinha pedido pra ela, cara, faz um perfume pra mim, eu quero um perfume. Ela fez, e aí depois ela falou pra mim, Ale, seu perfume acabou virando tipo de produção. Entrou assim, na linha. Nossa, é fantástico. Ela são fez uma vela produtos- pra mim maravilhosa, que com todos os meus dados e não sei o quê, meu, Não, ela é incrível. muito o trabalho show. dela é a incrível. energia. E são produtos trabalhados energeticamente também, Também. com cristais, com outras terapias, enfim. E você tem aqui, ó, Bruxarina Underline no Instagram e também bruxarina.com.br. Então, quando você encher o carrinho, vai lá e coloca o cupom de desconto Saúde Energética que você ganha 10% de desconto off. É sobre isso. Exato, exato. Show. Lembrando que o Instagram que o Ale falou, a gente está deixando Tudo aqui embaixo na o descrição, Instagram né? dele aqui também para você entrar, mandar a mensagem, né? Você atende como terapeuta, diversas Eu atendo como terapias. terapeuta, eu sou terapeuta prânico, reiki, teta healing, radiestesia. Eu tenho uma mesa radiônica, dessa vez eu não trouxe, foi uma que eu criei com a ajuda da Cíntia. E, nossa, tantas outras coisas. Eu acho que eu vou Em perguntar breve, pra ele assim, o que psicanálise. você não faz. Bastante coisa. Os cristais até, por sinal... Opa, eu tava olhando ali, mas não tava entendendo. Eu falei, o que será é que uma tem? lembrancinha, tá? Ah, Mas é adoro. bem importante. Vocês ficam à vontade de escolher qual que vocês Sim. se identificarem mais, qualquer Escolha. um dos dois. Não sei ainda, porque eu ainda não vi as duas. Vamos lá. Essa aqui gritou já. Então, Essa feito. gritou. ó. E é um... O que Olha. são, esses são quartzo. Uhum. E não tá? são lapidadas, elas são assim mesmo. Ele só Olha. tá rolado, que a gente fala. Tá. A gente põe no rola pra Pra tirar dar uma um pouco. alisada, Só né? pra ficar mais Uhum, liso e você poder olhar mais esse cristalino. Tá. Esse é um quartzo que chama lodolita, tá? Uhum. Ele também tem o nome de quartzo xamânico, quartzo paisagem. Os americanos chamam mais de quartzo paisagem e quartzo xamânico. O quartzo, todo quartzo que é branco, você consegue colocar como se fosse uma programação nele, né? Você põe uma intenção e ele replica. É claro que ele não vai fazer isso eternamente, porque ele tem o próprio que ele é, a essência dele. Mas é possível, como se fosse um computador. Esse, além de dar para fazer isso, como ele tem essas coisinhas dentro, né? Que são esses minerais, que são vários minerais, ele facilita conexão interior, para meditação, para você dormir, sonhos lúcidos, sabe? Para você procurar curas profundas. Então, assim, a mulherada para sagrado feminino, essas coisas, acessa coisas muito profundas Eu e da meu nossa momento do psique. despertar, ó que beleza. É o que eu precisava pra me trazer clareza. Então, exatamente, algo que você pode falando, colocar sobre o terceiro olho, também os chakras superiores, para te auxiliar
Então são cristais fantásticos. E como você disse, é para uso pessoal. Uso pessoal, com a pessoa, tá. pode ficar, lógico, a cada 15 dias você põe um pouquinho no sol, depois na água para limpar. Lá fora você me explica como que faz Mas é isso, é fantástico, é uma pedra de cura, é uma pedra de cura ela mesmo. Que legal. Fenomenal. Bem bonitas, maravilhoso. Você vê que é Exatamente, bem, adorei. Aí, Gratidão. bem Nossa, rústica isso. mesmo, bem legal. Gratidão pelo Gratidão. presente. E olha só quem está Quem aqui chegou? à sua frente. Tá, é ele. O Olha seu lá. eu do futuro, Ale. Né? Esse seu eu do futuro ó, está aqui na sua frente. Ele veio lá do futuro e gostaria de saber, Ale, o que você gostaria de ouvir do seu eu do futuro? Seu eu do futuro veio lá do futuro e está na sua frente. Tá ali, ó. Tá te Tá olhando aqui, ali, ó, ó. até o capacetinho, ó, seu reflexo. Legal. O que você gostaria de ouvir do seu eu do futuro? Eu gostaria de ouvir que eu consegui cumprir meu propósito. É isso. Contar Ó que um segredo maravilha. pra ele. E Ó, ó, a mãozinha dele. Esse já Aê. está no caminho. Ê. muito bom. Parabéns, Muito bom, parabéns. muito Você já bom. está cumprindo seu propósito. Você já está Muito no feliz. movimento. E ó, eu quero propor Parabéns. já ó, um hashtag aqui, volta a ler, porque, Não nossa é? senhora, tem Não, tanta quanta informação. consciência Legal. aqui. Que Não sei se maravilha. vocês perceberam, mas no meio do episódio eu lacrimejei. Foi assim, simplesmente sensacional. Assunto É que, muita eu clareza, né? vivo, né? Que é a expansão de consciência, o despertar, o movimento, o fluxo, a vida, né? Questionar a vida muito além dessa experiência humana. não é? Ele trouxe muito alinhamento com o que a gente também faz, com o que a gente pensa também, muito legal. Parabéns, Legal. Muita parabéns. coisa Agradeço boa. demais pela Muita oportunidade, gratidão. Muita gratidão. por você estar aqui me escutando. Tamo falar junto, ó, o pessoal tá Não, ali A também. gente agradece Obrigado. imensamente, né? Parabéns por você também acessar mais consciência, mais saúde energética na sua vida, né? E vamos aqui, ó, agradecer o Ale por transbordar. Então, vocês têm ideia do valor desse conhecimento, desse episódio aqui, ó? Então vamos Exato. transbordar isso compartilhando, né? Inclusive se inscreva no canal. Nós também temos o canal de cortes que tá aqui na descrição do vídeo, lá os melhores momentos dos melhores episódios. Eu tenho certeza que o Ale vai estar lá daqui a pouquinho também, em breve, trazendo muita consciência. Então, parabéns, parabéns por você também fazer parte desse movimento. Ale, muita gratidão, Obrigado. Muito muita bom. gratidão. Gratidão, Ale. Gratidão, Rafa. Pércio. Não é? Obrigado, gente. Um beijo no Obrigado. coração e até o nosso próximo episódio.